Campanha de evangelização. Prezados irmãos e amigos em Cristo, é o pastor Antônio Gilberto que vos fala, e o meu assunto é um assunto de suprema importância, porque é o assunto principal da Bíblia: ganhar almas para Jesus. A maior parte do ministério de Jesus aqui neste mundo foi ganhando almas, conforme a gente vê nos evangelhos, mas também nas profecias do Antigo Testamento que falam a respeito dele. De modo que, irmãos e amigos, aproveitemos nós todos as oportunidades, coisas que muitas vezes parecem simples, como uma banca de jornal, como um momento, como, por exemplo, os sinais de trânsito, que em muitos lugares demoram muitos segundos para abrir e fechar, e são tantos os momentos. Eu aconselho orar, mas nós estamos na época de colher o maior número de almas. Jesus está voltando. E agora não é época dos pregadores, sim, isso nunca faltou. Mas, segundo João capítulo 4, é época também dos ceifadores, de ceifar. Ceifar tem a ver com colheita. Ceifar não é tanto evangelizar, ceifar é colher. A semeadura no nosso país, graças a Deus, tem sido feita há décadas e décadas e décadas por muitos meios. E agora, recentemente, nesses últimos anos, devido ao avanço na mídia social, na tecnologia da informação, então nem se fala. Ou seja, evangelizemos enquanto é dia, e agora ceifemos, aproveitemos a oportunidade para todos os instantes. Oremos a Deus nesse sentido, para que qualquer momento, orando em espírito, momentos que muita gente a gente não espera, como por exemplo, às vezes, visitando um enfermo, e ali tem visitas do lado e aquilo outro, etc. É a nossa palavra de incentivo e de estímulo. Experiências colhidas, eu me lembro de eu mesmo, quando era garoto, como é que fui ganho para Jesus. Foi assim, dessa maneira. Meu mano que já dorme no Senhor, aproveitando um momento, falou-me de Jesus, e foi bastante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Graças a Deus por isso. Deus nos abençoe, e lembremos-nos, é época não somente de pregar, é época não somente de evangelizar, mas de colher as almas preciosas. Em nome de Jesus, amém. Acesse www.editoracpad.com.br/evangelização, uma campanha CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 5. Predições de juízo e glória. Olá, caro professor de escola dominical, aluno, pastor, superintendente, demais pessoas que me ouvem, eu lhes saúdo com a paz do Senhor. E nós hoje vamos conversar sobre a lição de número 5, baseada no capítulo 4 do livro de Isaías, versículos 2 a 6, que tem por título Predições de Juízo e Glória. E nós vamos analisar um pouquinho como se dará o juízo e a glória de Deus sobre o povo de Israel. Um grande desafio do ponto de vista humano é como Deus pode, ao mesmo tempo, ser um Deus de justiça e juízo e também um Deus de amor. Como pode haver esses contrastes tão grandes na pessoa de Deus? Isso com certeza é também uma dúvida dos nossos muitos alunos que nós temos da escola dominical. Como Deus pode agir em amor e também
em juízo contra alguém. E nós vamos tentar entender isso então nessa nossa lição de hoje. E o primeiro tópico da lição vai tratar sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus sempre tem por objetivo principal separar o bem do mal e o verdadeiro daquilo que é falso. Deus, quando executa juízo, ele já está com uma medida de maldade e uma medida de falsidade e de engano que extrapola todos os limites de qualquer tolerância ou de qualquer possibilidade de conviver com isso. Aí Deus interfere com o juízo, e é justamente isso que o profeta Isaías está retratando que vai acontecer, que estaria acontecendo muito em breve com o povo de Israel, dada a situação de extremo abandono daquilo que Deus havia proposto para eles. E a causa do juízo de Deus, então, para o povo de Israel, aqui no caso, ela se dá após Deus haver intermediado o seu povo, haver se vindo em busca de socorro pelo povo durante várias vezes, desde a travessia do Mar Vermelho, desde o maná do deserto, a coluna de fogo, a nuvem que acompanhava o povo, todo o cuidado que Deus havia tido para com o povo de Israel até então. Tudo isso o povo não leva em conta e se afasta completamente da pessoa de Deus. E esse afastamento ele é manifesto na profecia de Isaías pela idolatria, pela corrupção do povo e pelo abandono do povo ao verdadeiro Deus, ou substituindo por deuses falsos, ou também exercendo uma falsa religiosidade que, apesar de usarem o nome de Deus, muitas vezes não estava de fato servindo ou tendo Deus como seu principal objeto. É contra isso que o profeta, então, se volta nesta denúncia profética que ele faz, alertando o povo para esse dia de juízo da parte do Senhor. E olha, irmãos, para que Deus intervenha em juízo contra alguém, é preciso uma gravidade muito grande. Por isso é paradoxal nós dizermos que Deus é um Deus de juízo, mas também um Deus de amor. Porque sempre que a criatura humana ela viola esse princípio de amor de Deus, ou seja, quando ela rejeita o cuidado de Deus, quando ela se volta contra todas as tentativas que Deus faz de aproximar o ser humano de si de novo. Isso acaba violando o próprio amor que Deus tem para com a criatura e atrai o juízo de Deus. Não é que Deus ele vai exercer o juízo contra a pessoa. Sim, Deus exerce o juízo, claro, mas na verdade o juízo nada mais é do que a rejeição deliberada do amor de Deus. E quando as pessoas rejeitam deliberadamente o amor que Deus tem sobre a vida delas, elas acabam atraindo o juízo de Deus sobre as suas vidas. É uma consequência natural e que Isaías está expondo aqui. Afastando-se do amor que Deus tem para com a criatura, a própria criatura se coloca dentro do juízo de Deus. Portanto, é assim que nós devemos compreender o fato de Deus ao mesmo tempo ser justiça e também ser amor, exercer juízo e exercer a sua misericórdia de maneira conjunta. Mas mesmo nos seus atos de juízo, mesmo ali Deus, ele também exerce a sua misericórdia, como nós já vamos ver adiante. E aí Deus estabelece a sua justiça como um juízo sobre o povo. Deus lavaria toda a iniquidade, Deus limparia
todo pecado, toda culpa de sangue, tudo isso seria expiado pelo próprio sofrimento do povo quando fosse levado para o cativeiro babilônico. E este juízo de Deus, indiretamente, também vai apontar para Cristo, que também sofreria de forma injusta, padeceria no lugar do injusto e lavaria e limparia toda esta culpa que o povo estaria sofrendo, porque não era suficiente o povo ir para o cativeiro. Resolveu muita coisa essa justiça de Deus sobre o povo de Israel indo para o cativeiro. Mas a resolução completa para a raça humana, ela está somente na obra e no sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, então, que no tópico número 2 da nossa lição, nós vamos falar sobre a glória do renovo do Senhor. Porque somente apontando para esse renovo do Senhor, que aqui aliás, o profeta Isaías começa a falar e apontar indiretamente para Jesus, somente este renovo é que de fato conseguiria dar conta de extirpar o pecado da raça humana, porque nenhum outro juízo da parte de Deus conseguiria trazer o povo de volta, a não ser que fosse oferecido um sacrifício em justiça perfeita, que seria a justiça de Cristo. Por isso que Isaías começa a apontar para esse renovo do Senhor, que na verdade é a pessoa de Cristo. E é justamente este renovo do Senhor ao morrer lá na cruz do Calvário que traz esperança para nós, e você, professor, pode usar isso com os seus alunos, que na verdade Isaías está aqui dizendo que nós merecíamos toda essa justiça e todo esse juízo da parte de Deus, mas tudo isso foi pago por Cristo lá na cruz do Calvário. Todas as nossas maldades, todos os nossos pecados, todos os nossos desvios, afastamentos da pessoa de Deus, eles são resolvidos em Cristo, porque eles não são apenas expiados, não são apenas perdoados, nós não somos apenas justificados em Cristo. Nós também obtemos a grande possibilidade de estarmos completamente livres desta atração e desse desejo incontido que o povo de Israel tinha na época de voltar-se contra Deus e pecar contra Deus. E isso também é a situação de qualquer ser humano que esteja fora da vontade de Deus, que não esteja dentro do sacrifício vicário e transformador que Cristo tem para nós, que Isaías aqui chama de renovo do Senhor. Portanto, é preciso que, para resolver de vez a justiça de Deus que pesa sobre nós, o juízo de Deus que pesa sobre nós, é preciso que nós tenhamos condições de voltarmos para Jesus Cristo. E esse é o grande foco da lição deste domingo, e você, professor, pode explorar isso muito bem com os seus alunos, a impossibilidade humana de corresponder aos desígnios de Deus e atrair o juízo de Deus, e como Deus resolve essa questão do juízo contra nós, nos oferecendo Cristo, a justiça perfeita de Deus, que vem remover o juízo de Deus sobre nós e que nos traz a salvação. E aí, no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver que Isaías está falando da proteção que Deus tem para com o seu povo. Deus protegeu Israel durante a peregrinação do deserto, Deus protegeu Israel durante muito tempo daqueles povos que tentaram oprimir Israel. O reino do norte já estava indo para o cativeiro sírio, e agora, logo em seguida, o reino do sul, que é Judá, estaria também indo para o cativeiro como consequência do juízo de Deus sobre o povo de Israel, apesar de toda a proteção que Deus sempre havia dado para o seu povo Israel. E da mesma maneira, Deus também
protege o seu povo hoje. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós somos o povo escolhido de Deus. E da mesma maneira como Deus livrou Israel, naquela época, várias vezes dos seus inimigos, Deus também livra a igreja dos seus inimigos e dá força para ela enfrentar esses inimigos. E nós hoje temos muitos inimigos que estão se levantando contra a igreja. Você, professor, pode citar para os seus alunos essas vários levantes nacionais que nós estamos tendo contra a Igreja de Cristo. Você pode explorar isso com os seus alunos e mostrando também como Deus ajuda a sustentar a igreja, cumprindo aquilo que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E essa é a proteção do Senhor para os salvos. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, nós teríamos angústias, passaríamos por momentos muito difíceis, como de fato muitas e muitas vezes a gente passa, mas Deus protege, Deus provê socorro para o seu povo, Deus provê meios para o seu povo, para que ele sempre consiga, sempre de novo, encontrar uma saída para situações difíceis nas quais muitas vezes o povo de Deus se encontra. E mesmo que não tenha saída fácil, ou mesmo que a saída não seja encontrada e o povo de Deus passe por momentos de opressão e de angústia, mesmo nesses momentos de opressão e de angústia, Deus está junto com o seu povo. E é justamente isso que Isaías também quer deixar claro para o povo de Israel, porque apesar de Deus estar exercendo juízo sobre o seu povo, não significa que Deus abandonou o seu povo. Deus continua junto com o seu povo, Deus continua cuidando do seu povo, Deus tem um plano especial de redenção para o seu povo, que estaria apontando para o Messias, para Jesus. Portanto, nada era motivo de desespero, porque apesar de todas as circunstâncias difíceis, apesar do juízo estar vindo sobre o povo, apesar da grande e opressora Assíria e Babilônia estarem ameaçando o povo de Israel, Deus estava no controle de todas as coisas e quem colocaria o ponto final em tudo isso seria Deus. Não seria o Império Babilônico que logo em seguida estaria levando o povo de Israel para o cativeiro que daria a palavra final. A palavra final era aquilo que Deus tinha traçado para o seu povo. E nesse sentido, ao mesmo tempo em que Isaías está estabelecendo uma mensagem de juízo para o povo de Deus, ele está também trazendo uma mensagem de esperança, porque Deus haveria de restaurar de novo o seu povo e haveria de restituir para o seu povo aquela glória inicial que havia. Portanto, Israel era para ficar confiante em Deus, porque mesmo estando sob juízo, Deus estaria no controle de todas as coisas. E isso também é uma questão muito interessante para ser trazida para os nossos jovens, para que no meio de tantas circunstâncias difíceis, você, professor, pode lembrá-los disso, que no meio da maior adversidade, mesmo que o caos esteja instalado, mesmo que a dificuldade seja maior do que qualquer possibilidade de socorro, de vida ou de vitória, assim mesmo Deus está no controle de todas as coisas, apesar do caos, apesar de tantas dificuldades, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Assim, você pode encerrar esta lição com essa mensagem de esperança. Apesar de todo o caos que o povo de Israel estaria vivendo, Deus é a sua esperança, porque estaria enviando o seu renovo para restaurar Israel. Portanto, que Deus lhe abençoe nesse domingo, tenha uma excelente escola dominical e que seus alunos sejam ricamente abençoados por Deus. Em nome de Jesus, amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.